Muito boa noite para você que acompanha o canal 16 da NET, o Legislativo Caxiense, as nossas redes sociais e também o canal do YouTube. A partir de agora, a gente passa a transmitir a solenidade de diplomação dos 23 vereadores e vereadoras eleitos, prefeito e vice-prefeito, no pleito de 2024. Estou ao lado aqui do doutor João Paulo Bernstein, que é o juiz da 79ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, que coordenou todo esse processo eleitoral, também a homologação dessas candidaturas e agora também a diplomação aqui na Câmara de Vereadores. Um pleito, essa diplomação, um passo importante que também acaba aí, vamos dizer assim, encerrando o ciclo da Justiça Eleitoral nesse pleito municipal. Boa noite, juiz. Boa noite a todos. Exatamente, a diplomação é a nossa solenidade, a nossa cerimônia de encerramento do pleito eleitoral de 2024 da eleição municipal. É o ato pelo qual nós habilitamos todos os eleitos a tomarem posse em 1º de janeiro e exercerem os seus mandatos para os quais a comunidade, o eleitorado, os elegeu representantes da comunidade. Então, hoje, nós diplomaremos os 23 vereadores, mais alguns suplentes, e também o prefeito e vice-prefeito. Condição para isso é o registro aprovado, a eleição, a maior votação na eleição e a prestação de contas aprovadas. Então, esses candidatos eleitos que hoje estão sendo diplomados, todos já tiveram também as suas contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. Esse documento também é fundamental para a posse que ocorre no dia 1º. Sim, a posse ela é mediante o documento do diploma ou depois dessa solenidade encerrada, quem necessitar, eventualmente algum suplente tomar posse, aí vai ser feito por meio de certidão. Mas o diploma ou a certidão são fundamentais para tomar a posse no dia 1º. Doutor João Paulo, parabéns pelo todo o trabalho da Justiça Eleitoral durante esse pleito de 2024, também pela participação, né, junto com a comunidade, porque é a festa da democracia. Exatamente, a eleição é a maior festa da democracia, é o principal ato da democracia, né? E hoje, com a diplomação, nós estamos no ápice, então, dessa festa, digamos assim. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado. Boa solenidade. Doutor João Paulo, que é o responsável, então, doutor juiz eleitoral, pela diplomação que ocorre, então, a partir de agora, aqui no plenário Nadir Rossetti, da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Como eu falei, são 23 vereadores e vereadoras que vão ser diplomados, mais o prefeito eleito Adilode Domênico e o vice-prefeito Edson Nespolo, que recebem, então, o diploma. A posse ocorre no dia 1º de janeiro, a partir das 14 horas. E lembrando que a TV Câmara Caxias vai realizar toda essa transmissão de posse a partir das 13 horas do dia 1º, tanto aqui na Câmara de Vereadores, também como na Prefeitura de Caxias do Sul. Você acompanha, então, a partir de agora, a solenidade de diplomação de vereadores, vereadoras, prefeito e vice eleitos no pleito de 2024. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Senhoras e senhores, neste momento declaramos aberta a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos e das candidatas eleitas no pleito municipal deste ano em Caxias do Sul. Serão diplomados neste ato o prefeito, o vice-prefeito, além dos vereadores e vereadoras. Chamamos para compor a mesa principal o juiz coordenador da totalização e diplomação em Caxias do Sul, doutor João Paulo Bernstein, da 160ª Zona Eleitoral, a doutora Karina Paula Kine Falcão, juiz eleitoral da 16ª Zona Eleitoral, o representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Delson Anildo Mansky, neste ato também representando o diretor das Promotorias de Justiça de Caxias do Sul, doutor Adrio Rafael Paula Gelati. E o juiz diretor do Fórum de Caxias do Sul, doutor Dalan Elis de Borba e Rocha. Registramos também a presença das seguintes autoridades: secretário de Governo, Flávio Cassina; secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva; diretor-presidente do SAMAI, Gilberto Melete;
Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereadora Marisol Santos. Vereadores José D'Ambrós, Lucas Dil, Estela Balardim, Rose Frigeri, Lucas Carinhato, Alexandre Bortoluz, Wagner Petrini, Juliano Valim, Rafael Bueno e Adriano Bressan. Vereadoras e vereadores eleitos. Representando o deputado estadual Neiril Carteiro Márcio Tadeu Amaral. Ex-presidente desta casa, Chico Spiandorello. Neste momento, convidamos todos a acompanharem a execução do hino nacional. As margens plácidas de povo herói condrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Neste momento, assistiremos ao vídeo institucional do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul tem a missão de garantir a legitimidade do processo eleitoral e oferecer uma prestação jurisdicional eficiente, fortalecendo a democracia. Nossa visão é ser reconhecido pela credibilidade do processo eleitoral e pela excelência dos nossos serviços.
A sede do TRE está localizada em Porto Alegre, na Rua 7 de Setembro, onde estão todas as secretarias do tribunal. No mesmo prédio fica a Central de Atendimento ao Eleitor. Na antiga sede, localizada na Rua Duque de Caxias, está o plenário da instituição e outros espaços, como a Escola Judiciária Eleitoral, a Biblioteca Judiciária e o Memorial da Justiça Eleitoral Gaúcha. Além dos prédios localizados na capital, o tribunal conta com cartórios eleitorais espalhados por todo o estado. São as zonas eleitorais. O TRE do Rio Grande do Sul tem 165 zonas eleitorais e 15 centrais de atendimento ao eleitor. No Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho, existem diferentes comitês e comissões que tratam de temas específicos, como o enfrentamento à desinformação e o combate às fraudes de cotas de gênero. O Pleno do TRE do Rio Grande do Sul é composto por 7 membros: o presidente, o vice-presidente, que acumula a função de corregedor eleitoral, 2 desembargadores eleitorais, representantes da classe dos juízes eleitorais, 2 desembargadores eleitorais da classe dos advogados e 1 desembargador federal. Também participa das sessões plenárias o procurador regional eleitoral. Nas sessões, são julgados processos de matérias judiciárias e administrativas. Tanto o presidente como o vice-presidente são desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. O presidente do TRE exerce o mandato de 1 ano, assim como o vice-presidente e corregedor eleitoral. A posse da nova gestão acontece sempre na segunda quinzena do mês de maio. Todos os desembargadores eleitorais têm mandatos de 2 anos, podendo ser reconduzidos por mais 2 anos. A Escola Judiciária Eleitoral Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, que possui uma grande importância dentro do tribunal, tem como missão promover uma educação inovadora no âmbito da justiça eleitoral, fortalecer os valores democráticos e estimular a participação cidadã. A ouvidoria do TRE atua como um canal direto entre o cidadão e o tribunal, oferecendo orientações, informações e buscando melhorar as atividades do órgão. Ela permite o envio de sugestões, reclamações, elogios, denúncias, além de possibilitar a prestação de contas, o requerimento de dados pessoais e a solicitação de informações sobre os serviços feitos pela Justiça Eleitoral. O total de urnas eletrônicas disponíveis no estado é de 42 mil. Sendo 32 mil usadas nas eleições e 10 mil para eventuais substituições. As urnas de Porto Alegre estão guardadas em um depósito na região metropolitana. Já as urnas do restante do estado ficam majoritariamente nos cartórios eleitorais de cada município. A Justiça Eleitoral é um órgão especializado do Poder Judiciário, responsável pela organização do processo eleitoral, incluindo aí o alistamento, a votação, a apuração dos votos, diplomação dos eleitos e fiscalização da conduta política. O seu objetivo é garantir a soberania popular e a cidadania, promovendo a democracia. Para o sucesso do processo eleitoral, as competências são divididas entre o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes e juízas eleitorais e as juntas eleitorais. Na Justiça Eleitoral existem diferentes leis que zelam pelo pleno exercício da democracia, além de assegurar os direitos dos eleitores e candidatos referente às eleições. Dentre elas está o Código Eleitoral. Ele define as regras para o exercício dos direitos políticos e a organização das eleições, incluindo as atribuições dos juízes eleitorais, o voto no exterior e as garantias para o exercício do voto. Outras leis regulamentam o processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais, o alistamento eleitoral, as normas gerais das eleições, a organização e regulamentação dos partidos políticos e as condições de elegibilidade e inelegibilidade dos candidatos. Visando fortalecer laços com o eleitor gaúcho e dar transparência às suas ações, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul possui uma assessoria de comunicação formada por profissionais capacitados para prestar informações à sociedade, atender demandas da imprensa e promover o diálogo com o cidadão. Além da área de notícias do site, a equipe é responsável por todo o conteúdo publicado nas redes sociais. Do estúdio de TV e rádio do Tribunal, são produzidos podcasts, vídeos institucionais e materiais de divulgação para todo o Estado. O TRE é o único do país que possui um programa veiculado semanalmente na TV, o Confirma,
Ele vai ao ar todos os domingos na TV Assembleia e também pode ser acessado no canal do Tribunal no YouTube. O Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki, situado no 3º andar da Avenida Duque de Caxias, busca organizar e preservar a memória eleitoral da instituição. No 9º andar do mesmo prédio está a Biblioteca Ministro Carlos Thompson Flores, com foco em direito eleitoral e apoio a magistrados, servidores e ao público em geral, além de servir como um acervo histórico, com documentos e obras da história do Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Sul. É com essa estrutura, somada à dedicação de desembargadores estaduais e eleitorais, promotores e procuradores eleitorais, servidores, estagiários e terceirizados, que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul garante a eficiência e a integridade do processo eleitoral no Estado, reforçando seu compromisso com a democracia e a cidadania. Também registramos a... Também registramos a presença do vereador Velocino Ues e do vereador Sandro Fantinel, acho que também não tinha sido citado. Então, vamos ouvir agora o juiz coordenador da totalização e diplomação em Caxias do Sul, doutor João Paulo Bernstein. Inicialmente, eu quero saudar o prefeito municipal, Adilode Domênico, a presidente dessa Câmara de Vereadores, Marisol Santos. Também saúdo o nosso juiz-diretor do Fórum, Darlan Elis de Borba Rocha. Quero saudar a colega que acompanha a mesa, a doutora Karina Cine Falcão. Dr. Delson Mansky, aqui representando o Ministério Público e também promotor eleitoral. Faço um agradecimento especial em nome da presidente dessa casa, que nos cedeu o espaço, nos cedeu também o cerimonial para a organização deste ato. Hoje nós coroamos a maior festividade, digamos assim, da democracia, que é a eleição. E a eleição municipal, por ser local, eu tenho ela por mais relevante ainda para todas as pessoas que convivem na comunidade. E a diplomação, ela encerra um processo que não começa apenas em junho ou julho com as convenções, mas é um trabalho intenso da Justiça Eleitoral, feito permanentemente, no sentido de manter o cadastro atualizado, proceder ao alistamento de eleitores, proceder ao registro, manter o registro atualizado das filiações partidárias. E lá, então, ainda em junho, julho, nós começamos com a pré-campanha, avançamos para o registro das candidaturas, posteriormente a propaganda eleitoral, toda a preparação das urnas, e aí chegamos à eleição, pleito aqui em Caxias, definido em 2 turnos. E, passada a eleição, nós temos ainda toda a prestação de contas que segue sendo analisada na respectiva zona que tem essa competência. Então, são muitas pessoas envolvidas nesse processo. Nós precisamos ter em mente que nós somos o 2º maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, 347.184 eleitores. Nós temos 162 locais de votação, 1.096 urnas utilizadas nesse processo eleitoral. E esse ano nós tivemos 4 coligações registradas para a majoritária, ou seja, 8 registros de prefeito e vice-prefeito. Tivemos 345 pedidos de registros para candidaturas de vereadores e vereadoras, sendo 221 delas do gênero masculino, o que corresponde a 65%, e 119 do gênero feminino, correspondente a 35%. Esse pleito
resultou na eleição para prefeito do senhor Adiló de Domênico, que continuará no exercício, e como vice-prefeito Edson Nespolo. Também 7 mulheres para tomarem os assentos dessa casa, correspondente a 34,4%. Deve-se ressaltar a maior bancada na história de Caxias do Sul, ocupada pelas mulheres aqui, e mais 16 homens, correspondente, então, a 69,6%. Encerrando esse pleito, eu não posso deixar de agradecer, e eu tenho algumas pessoas que eu quero destacar, que atuaram intensamente nesse processo, começando pelas colegas Karina Cine Falcão e a colega Maria Olivier, que não pôde estar presente, mas que, durante todo o processo, ombreamos juntos, né, e dividimos, cada um, claro, com as suas competências previamente estabelecidas, mas trabalhamos no conjunto, e isso facilita muito, principalmente por termos a magnitude do processo eleitoral de Caxias do Sul, com essa relevância em termos de candidaturas e de eleitorado. Também faço o registro ao Ministério Público, aqui na pessoa do Dr. Delson Mansky, instituição fundamental, que juntamente com o Dr. Mauro de Rocha Porcheto e a doutora Nair Cristina de Moraes, atuaram junto às 3 zonas eleitorais, fazendo a fiscalização e também atuando, quando necessário, como autores das representações ou ações eleitorais, o que também nos dá a maior, digamos assim, maior lisura de todo o processo. E aí também eu destaco a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, que também esteve junto em todo esse processo, acompanhou todo a importação dos sistemas, a carga das urnas, os testes de integridade e de autenticidade dessas urnas, o que também reforça a confiabilidade que nós sempre destacamos e sempre defendemos. Partidos e coligações e federações também estiveram presentes nesse processo, ao menos alguns deles, e isso também reforça tudo aquilo que nós sempre falamos e pregamos acerca das urnas eletrônicas. Me perguntava antes o repórter sobre a tranquilidade da eleição aqui em Caxias do Sul. De fato, nós tivemos uma eleição tranquila, tivemos uma eleição sem maiores incidentes ou sem incidentes graves. Mas isso também se deve a toda uma organização, a um planejamento prévio, que não só internamente na Justiça Eleitoral, mas nós fizemos com várias instituições. Além das que eu já citei, eu preciso destacar a atuação e a parceria, digamos assim, nesse processo, da Brigada Militar, da Polícia Civil, a Polícia Federal, as polícias rodoviárias estadual e federal, a Guarda Municipal, além dos integrantes de outras secretarias deste município que tiveram a responsabilidade com o trânsito, a cedência de veículos e motoristas, enfim, tudo isso nos auxiliou a podermos levar a bom termo o nosso processo eleitoral. Quero destacar também o papel fundamental da imprensa, que é sempre relevante num sistema democrático, pois a imprensa é que dissemina a informação, a imprensa é que informa o eleitor, a população em geral. E no processo eleitoral, além dos horários eleitorais, nós tivemos uma série de debates que são também muito relevantes ao eleitor e à sociedade como um todo. Então, vale destacar o papel da imprensa em toda a sua cobertura das eleições de 2024. E eu quero fazer aqui abrir um parênteses para registrar o meu agradecimento aos nossos servidores da Justiça Eleitoral e aos nossos servidores também convocados lá junto ao município para prestar os serviços junto à Justiça Eleitoral. Quero registrar esse agradecimento em nome do Edson Borowski, que está aqui, do Marcelo Reginato, o Leandro também está aqui,
e em nome deles extensivo a todos os servidores que trabalharam conosco, trabalharam permanentemente o tempo inteiro. É a linha de frente da justiça eleitoral, que sem eles, com certeza, nós não fazemos eleições, são os que encabeçam e que conduzem todo esse processo. Então, eu deixo meu registro. E, por fim, mas não menos importante, eu deixei o meu agradecimento aos nossos mesários, administradores de prédio, auxiliares da apuração eleitoral. Nós temos mais de 4.500 pessoas convocadas para o trabalho no dia que antecede a eleição e no dia da eleição. Muitos deles voluntários, cerca de 90%. E a alegria minha, quando passávamos nas sessões, encontrei lá o eletricista que presta serviço na minha casa. Até brinquei com ele, então, te chamaram também para a eleição? Não, eu trabalho há mais de 20 anos como voluntário. São pessoas que gostam, são pessoas que elas nos alegram pelo serviço que elas prestam e prestam com muita dedicação. Temos que fazer esse reconhecimento, porque sem essas pessoas não temos eleição. Quero parabenizar a todos os eleitos e as eleitas, porque eu tenho certeza que não deve ser fácil, tarefa fácil, colocar o nome, a biografia, projetos, para passarem pelo escrutínio popular e concorrerem a uma eleição. Então, eu acredito que todos nós devemos, sim, parabenizar aos senhores e senhoras que enfrentaram esse processo e hoje estão aqui, foram os escolhidos pela população, que as representará nos próximos 4 anos, a iniciar no dia 1º de janeiro. Hoje, nós diplomamos, como eu falei antes, eu diria que a coroa do processo eleitoral, num processo democrático, e é importante destacar o nosso sistema democrático. Sem ele, nós não estaríamos aqui. A democracia é a essência de uma sociedade atual, contemporânea, desenvolvida, social, economicamente e culturalmente. E a democracia tem, na sua essência, a escolha popular, livre e soberana, e a garantia de que aquele que é escolhido assumirá o seu mandato no respectivo tempo. Então, há que se fazer essa salvaguarda da nossa democracia, porque é isso que nós vivemos hoje. Um processo escolhido, uma votação feita pela população. A escolha popular é fundamental. E nessa escolha popular, inclusive, nós temos a cada 4 anos a avaliação e reavaliação dos nossos eleitos, que podem ser modificados, continuados, enfim, a possibilidade de alternância do poder confere à democracia uma das suas principais forças e representatividade dentro da população. E hoje, senhoras e senhores que estão aqui para receberem seus diplomas, o fazem porque a comunidade depositou em vocês a confiança dos destinos do município de Caxias do Sul para os próximos 4 anos. Município esse que é um polo industrial, tem cerca de 500 mil pessoas e é a 2ª maior economia, ou 3ª maior economia do estado. Então, o tamanho da responsabilidade que as senhoras e senhores estão assumindo é imensa. Lembrando sempre que a partir de 1º de janeiro, não importa partido político, não importa ideologia, não importa cor, raça, credo, as senhoras e senhores estarão representando 500 mil pessoas, no mínimo. E para essas pessoas que trabalharão. Eu tenho certeza que todos têm essa consciência, sabem dos desafios. Durante a campanha se debateu muito acerca de saúde, segurança, mobilidade pública, meio ambiente. E eu ainda destacaria de forma mais relevante ainda a educação, que eu acho que é um desafio que estamos ainda a nível nacional e certamente a nível estadual e municipal
com muita estrada para percorrer. Não há, na atualidade, possibilidade de um desenvolvimento sustentável se nós não tivermos o domínio do conhecimento, o domínio da tecnologia. Nos mostram todos os dias os países asiáticos que fizeram essa volta, essa guinada no seu sistema de educação. Então, eu acredito que é um desafio que nós temos que estar atento, e o município, ele é fundamental nesse processo, porque o município é o tutor da educação infantil e da educação fundamental. E a educação infantil e a educação fundamental é quando os estímulos que toda criança recebe nessa fase vai definir qual adulto ela será. Quais as opções ela vai ter, quais as opções ela vai fazer quando adulto. Então, eu acho que esse desafio, todos os senhores, todas as senhoras vereadores, prefeito, vice-prefeito, deverão tratar com muito cuidado, com muito zelo. Enfim, a cidade de Caxias do Sul também acredito que espera de todos vocês muito diálogo. A política, eu sei que ela sempre aquece e demonstra muito divergências. Ela é fundada em muito debate de divergências de ideias, mas é fundamental lembrar que, a partir da eleição, a arte da política e de fazer a boa política, ela também implica um bom diálogo, inclusive das divergências mais profundas, porque é só assim que nós construímos verdadeiramente opções para a sociedade. Não é abrindo abismos, mas criando pontes, construindo pontes. Então, também acredito que todos os senhores e senhoras deverão se pautar durante todos os seus mandatos pelo diálogo produtivo, o debate que permite construir caminhos, que permite melhorar a vida da população. Enfim, desejo a todos que consigam executar boa parte das suas promessas e dos seus projetos. Tenho certeza que, se assim o fizerem, já terão atendido às expectativas dos eleitores que votaram nos senhores e senhoras, e também daqueles que não votaram. E que sejam iluminados por Deus durante o exercício dos seus mandatos. Obrigado. Procederemos agora à entrega dos diplomas, começando pela eleição proporcional em ordem alfabética. Convidamos o juiz coordenador da totalização e diplomação em Caxias do Sul, Dr. João Paulo Barnstein, para fazer a entrega dos diplomas aos vereadores em frente à mesa principal. Adriano Bressan, Partido Progressista, 3.791 votos. Aldonei dos Passos Machado, Federação PSDB Cidadania, 3.362 votos.
Alexandre Prestes Bortoluz, Partido Progressistas, 2.422 votos. Andressa Campanher Marques, Federação Brasil da Esperança, 2.171 votos. Andressa Malman Bassani, Partido Democrático Trabalhista, 3.491 votos. Cláudio Libardi Júnior, Federação Brasil da Esperança, 2.591 votos. Daiane Melo, Partido Liberal, 5.034 votos. Edson Paulo Teodoro da Rosa, Partido Republicanos, Edson Paulo Teodoro da Rosa, Partido Republicanos, 2.653 votos. Estela Balardim da Silva, Federação Brasil da Esperança, 3.821 votos. Iago Stock Morandi, Partido Liberal, 11.304 votos. João Josemar Uespese, Partido Republicanos, 6.830 votos. Juliano Valim Soares, Partido Social Democrático, 4.157 votos. Lucas Carenhato, Federação Brasil da Esperança, 4.213 votos.
Lucas Ribeiro Suzin, Partido Renovação Democrática, 2.101 votos. Marisol Santos Silva, Federação PSDB Cidadania, 4.783 votos. Pedro Rodrigues, Partido Liberal, 2.350 votos. Rafael Malcorra Bueno, Partido Democrático Trabalhista, 3.883 votos. Ramon de Oliveira Teles, Partido Liberal, 3.089 votos. Rodrigo Weber, Partido Socialista Brasileiro, 3.213 votos. Roselaine Frigeri, Federação Brasil da Esperança, 2.329 votos. Sandra Boneto, Partido Novo, 1.814 votos. Sandro Luiz Fantinel, Partido Liberal, 2.353 votos. Wagner Petrini, Partido Socialista Brasileiro, 3.056 votos.
Neste momento, procederemos à entrega dos diplomas dos eleitos no pleito majoritário. Edson Huberto Nespolo, coligação Federação PSDB Cidadania, PRD, Republicanos, União Brasil, Democracia Cristã. Adiló Ângelo de Domênico, 116.730 votos. Além do diploma impresso entregue nessa cerimônia, os candidatos e as candidatas eleitas também poderão baixar o arquivo diretamente no site do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Informamos que, em relação aos diplomas para os vereadores e para as vereadoras suplentes, os que já tiveram julgamento das prestações de contas até a data de hoje, os arquivos ficarão disponíveis para baixar no site do TRE-RS. Já os demais suplentes poderão requerer uma certidão após o julgamento da prestação de contas. Para encerrar, convidamos todos a acompanharem a execução do hino de Caxias do Sul. Sol beija teu rosto risonha,
Agradeço em nome da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e, em especial, em nome das 3 zonas eleitorais de Caxias do Sul, a presença de todos. Está encerrada esta sessão.